Fortaleza que empatou contra o Flamengo, e se a gente for tirar só o jogo em si, dá para considerar um bom resultado, óbvio, você empatar contra o poderosíssimo Flamengo. Porém, por outro lado, tem um momento aí ruim do Fortaleza no campeonato, então o time aumenta esse prazo aí, esse tempo sem vitória, né? Tá logo na hora de conquistar uma vitória, o próximo jogo contra o Sport. Isso é verdade. Foi um jogo de pouquíssimas emoções claras, né? O Fortaleza adotou uma postura interessante para tentar, veio com o Tinga no lado direito, aquela formação que durante a semana inteira eu falava que poderia acontecer. Ou ele trazia o Romarinho por dentro, ou ele coloca o João Paulo, abriu mão do Oswaldo, trouxe o Romarinho pro lado esquerdo, colocou o Tinga do lado direito, um time que pressionou, tentou muito mais bloquear o Flamengo, e aí um ou outro contra-ataque sair em mais velocidade. Talvez esse bloco foi baixo demais, e aí dificultava para você conseguir sair em contra-ataque mais próximo do gol adversário. Mas não dá para dizer que não deu certo, até porque as chances do Flamengo foram escassíssimas e essa do primeiro tempo foi a chance. Que o futebol é um negócio tão curioso que é o seguinte, o Jackson faz o pênalti, é o segundo pênalti seguido dele, que ele tinha feito no Clássico contra o Ceará, só que aí acontece isso com o Pedro. E aí dá pra você dizer que o Jackson, de uma certa forma, evitou o gol do Flamengo, né? Porque o Pedro ia chegar muito inteiro para finalizar e fazer um golaço. E o outro pênalti o Felipe Alves pegou, então assim, ele fez os dois pênaltis e nenhum dos dois foram convertidos. Isso. Mas assim, era um jogo que a gente sabia o roteiro desde o início, era um Flamengo com 60%, 65% de posse de bola e o Fortaleza uma outra estocada tentando sair, talvez tenha marcado com um bloco muito embaixo, às vezes fazia uma linha com 5, porque o Tinga vinha fechar junto com o Gabriel Dias, mas você vem de uma derrota num clássico, é primordial que você não perca o jogo seguinte, até para ter uma tranquilidade de trabalho para os dias seguintes. Não abalar tanto a confiança. Vocês vão ter mais de 10 dias para trabalhar. E aí não embalar tanta confiança. Ficou faltando aquela sensação, principalmente no âmbito ofensivo, de que o Fortaleza tem muita dificuldade para aquele penúltimo passe. Tem até um lance que não vai para o MM, que talvez tenha sido a melhor jogada, que o David sai de frente com o Rodrigo Caio e hesita, nem bate de perna esquerda, tenta um drible e perde chance. Nos jogos como esse, você tem que ser muito letal, você não pode hesitar muito. Mas não dá para dizer que o Fortaleza não conseguiu travar o Flamengo, que pouco criou de fato. Tanto que no segundo tempo a chance de gol do Flamengo é aquela que nós vamos ver daqui a pouco, que é a defesa espetacular do Felipe Alves numa jogada em cima do Pedro. Defesa que só me lembrei daquela do Marcelo Groi no Libertadores, Grêmio e Barcelona de Guayaquil. Aquela é mais difícil. É mais difícil mas ainda. Essa é de foi futsal total, assim. ele abre o espaço, abre o ângulo para evitar o gol do Pedro. O Manchamusca fez algumas alterações, algumas até mais previsíveis, quando coloca o Wellington Paulista, traz o Oswaldo, depois tirou o Ronald também do time, mas não conseguiu dar um grau de ofensividade maior. Bem o retrato dos números do... Essa defesa é um negócio de louco que não tem o que falar. Se ele já não sai armado, ele não daria tempo de reação. Não daria tempo de reagir. E ainda vai ter uma jogada no final que surge de um contra-ataque do Fortaleza, né, que feito com o Romarinho, que vai ter a falta que o Jackson cobra para uma boa defesa do Hugo. Mas você vê que, no geral, foi um jogo bem 0-0 mesmo, em que o Flamengo teve duas chances muito claras, um pênalti e essa do Pedro, e não soube aproveitar em gols. Contra o Fortaleza mostrou, talvez, aquilo que melhor define o Fortaleza no campeonato. É um time que tem a terceira melhor defesa da competição, mas tem o quinto pior ataque. Então, quando ele se propõe a defender, quando ele se propõe a anular o adversário, muitas vezes ele tem sucesso. O problema maior é quanto aí, é o lance que vai vir um contra-ataque, o Romarinho jogando por dentro, vai fazer a transição pro Mariano Vasquez, o Vasquez vai sofrer a falta, isso é aos 37 do segundo tempo, e aí vai ter a cobrança de falta do Jackson, talvez a melhor finalização do Fortaleza dentro do segundo tempo, que mostra como o jogo foi paupérrimo em chances claras de gol. Você achou o Fortaleza mais vibrante? Eu achei um time muito atento, muito concentrado, eu acho o time vibrante muito subjetivo, mas um time muito ligado no jogo, um time que sabia que uma derrota aí poderia traçar muito mal para o resto do campeonato. Embora, é aquilo que a gente falou semana passada, ninguém coloca no seu planejamento natural de pontos ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo é ponto extra, é ponto fora da curva, é aquele ponto que você acredita que os teus adversários mais próximos não vão tirar. O Bahia, por exemplo, perdeu os 2 jogos do Flamengo. O Ceará leva uma vantagem nessa classificação porque ele enfrentou o Flamengo uma vez e ganhou. Então são desses pontos extras que você vai tirando para abrir margem na classificação. Mas talvez falte ser um pouco mais ousado. Só que isso entra naquela coisa do tipo, se eu perder esse jogo hoje, o mundo pode cair. Então passa muito por isso. Tanto é que a pressão pós-jogo não foi para cima do Fortaleza. Foi toda para cima do Rogério e do Flamengo. Até porque a produção do Flamengo foi muito tendo ruim. 65%, 60% de posse de bola, tendo um time melhor qualificado, não conseguiu encaixotar o Fortaleza. Não foi uma super pressão do Flamengo de jeito nenhum.
Apesar do Felipe Alves ter aparecido, por exemplo, nessa defesa espetacular. Um resultado que aliviou um pouquinho também a pressão, né, pro lado do Chamusca, pelo menos um pouquinho. Vamos ouvir aí o que disse Marcelo Chamusca após o empate em 0-0 contra o Flamengo. Eu estou muito satisfeito pelo comprometimento da equipe, dos meus jogadores. Eles deixaram tudo o que eles podiam deixar dentro do campo. E nós fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais do que o nosso. Então isso é um indício muito positivo. Eu acho que nós temos que pegar, e eu falava isso para eles antes do jogo, a importância da nossa retomada, do resgate da nossa essência, ser um time marcador, ser um time que vibre dentro do campo, que eu acho que era isso que o torcedor estava esperando. E hoje eles se entregaram dessa forma, eu estou satisfeito. Muito bem, tá aí as palavras do Chamusca e vamos colocar o Anderson Azevedo agora aqui no telão para a gente falar um pouquinho com o Anderson, para ele falar também sobre essa semana do Fortaleza. Anderson, Fortaleza se representa hoje e folga vai ser bem pouquinho, só 2 dias, né, Anderson? Boa tarde para você. Boa tarde, Trovão. Boa tarde, Caio. Praticamente sim, apenas o recesso da passagem de ano, a mudança de 2020 para 2021, diferentemente do Ceará, que deu 5 dias de folga para os jogadores, os atletas só se representam em janeiro. Fortaleza não. Fortaleza vai aproveitar o máximo possível o tempo que vai ter, exatamente para trabalhar questões específicas que o Marcelo Chamusca acredita que o time precisa melhorar. O quesito finalização, o quesito último passo, o Marcelo Chamusca insiste em dizer, o Caio até comentou, a história do penúltimo passe, a tomada de decisão errada, isso tem preocupado demais o Marcelo Chamusca para fazer com que o time consiga voltar a marcar gols. Agora, contra o Flamengo, o objetivo foi alcançado. Qual era o principal objetivo? Anular o Flamengo. Isso o Fortaleza conseguiu. Segurou o placar de 0-0, conquistou 2 pontos contra o Flamengo. O jogo lá no Rio de Janeiro e o jogo aqui contra o time do Flamengo no Castelão, um ponto realmente totalmente fora da curva, em que muitos davam o Flamengo como total favorito e realmente era favorito. Fortaleza consegue chegar aos 31 pontos, abre um ponto de vantagem em relação ao primeiro time da zona, que é o Vasco da Gama. A distância era de 2, sobe para 3, o Vasco continua com 28, Fortaleza vai para 31 e agora, dia 6, joga contra o Sport na Ilha do Retiro, um confronto direto, um confronto importantíssimo. O Sport tem 29 pontos, Fortaleza tem 31, e o Sport vencer consegue ultrapassar o Fortaleza, então é aquele jogo de 6 pontos, é aquele jogo dificílimo que o Fortaleza vai tentar, talvez se não conseguir a vitória, pelo menos mais um empate, que isso já seria importante, já que é um confronto direto. É um time que briga diretamente contra o rebaixamento, então o Marcelo Chamusca ganhando aí o retorno do Juninho no meio campo, ganha também o retorno do Yuri César para este confronto, e é bom falar, o goleiro Max Waller, ele que está com problema no joelho direito, um edema, passou hoje por uma cirurgia, e logo mais à tarde o Fortaleza vai divulgar qual é a situação dele, o departamento médico fazendo esse balanço após essa cirurgia para retirada de um edema no joelho direito do Max Waller. Então, o time consegue um empate importante contra o Flamengo, tira esse peso das costas e pode até respirar um pouquinho mais aliviado para trabalhar para esse jogo do dia 6 contra o Sport. Eu já imagino que esse jogo vai pegar fogo, porque a situação dos 2 times nessa reta final de campeonato, né, cara? Não, todo mundo ali na briga no sufoco, é um confronto, o Fortaleza tem alguns confrontos diretos, a gente começa a olhar a tabela, né, perto do final do campeonato, por exemplo, o Fortaleza vai pegar o Vasco aqui, o Fortaleza vai pegar o Bahia aqui ainda, então o Sport desses que estão mais diretos é dos times que ele vai pegar fora de casa. A verdade é que o campeonato se tornou um campeonato totalmente atípico, não tem presença de torcida. O Sport talvez seja um dos times que mais sintam isso. A Ilha do Retiro com o público talvez tivesse um efeito, sem público tem outro, mas é um estádio com gramado complicado. Historicamente é difícil de conseguir um resultado lá. E aí entra aquela questão, né? Você, claro que perder seria o fim dos mundos, porque é o que aconteceu no jogo contra o Bragantino. Você perde e o teu adversário ainda ultrapassa. Mas se conseguir uma vitória lá, daria toda a tranquilidade do mundo para você pensar. A confiança que a gente muda totalmente, totalmente. Bora ouvir o Rogério Ceni. E é bom lembrar que a única vitória do Chamusca no comando do Fortaleza fora de casa é aquela vitória contra o Botafogo. Exatamente. Desde lá não venceu mais. Isso. Vamos ouvir o Rogério Ceni, que depois do jogo ele falou também. E falou que o Fortaleza, graças a ele, basicamente foi essas palavras do Rogério Ceni, que criou dificuldade para o Flamengo. Vamos ouvir. Eu acho que a dificuldade que o Flamengo enfrentou hoje
se deve muito a um sistema de 3 anos que foi montado por nós aqui em Fortaleza. Era um sistema justamente para jogar contra times como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Internacional, que vieram aqui os outros e perderam. Nós, infelizmente, por pouco não ganhamos, né? Então, nós tentamos ajustar as coisas sabendo do time que ia enfrentar. E aí, Caio, o que você achou da Cara, declaração? eu acho o seguinte, é uma supervalorizada no próprio trabalho sensacional, né? É claro que o time do Fortaleza hoje ainda tem resquício do trabalho dele, mas ele tem que falar por que o Flamengo não conseguiu criar alternativas. E isso está pegando mal pra caramba lá no Rio, porque virou uma espécie de autopromoção. Assim como ele já começou o jogo reclamando do gramado. Foi. Na Logo no ele começo até do jogo, na dessa vez. entrevista antes do jogo, já reclamando do gramado. E aí aquele negócio, no Fortaleza ele tinha lastro para fazer isso, tinha um trabalho vitoriosíssimo, o segundo treinador com mais partidas no comando do clube, campeão da Série B, bicampeão cearense, campeão de Copa do Nordeste, mas lá, meu amigo, não tem esse lastro não vai dar para ficar o tempo todo falando isso aí não.